Isso, Carlinhos, vamos falar, né, sobre as reivindicações dos servidores federais, né, dos professores, pela reestruturação de carreira, pela recomposição salarial, né, e também aí a recomposição salarial e orçamentária. Vamos conversar com os professores do Cefet Quer-Achá, o Cefet que também está aí passando pela greve, assim como diversas outras universidades e institutos também, né, na região. Nós estamos recebendo os professores Paulo Suave, o professor Marcos Caetano, o professor Álvaro, sejam muito bem-vindos. Bom dia. Obrigado. Bom dia. Primeiramente, quero agradecer o espaço aqui, vocês já nos deram no início da greve, né? E hoje estão nos dando, então, ou seja, eu quero dar bom dia aí para todos os ouvintes, né? Porque é importante a gente conseguir explicar, né, o porquê, né, da nossa greve, né, da onde já completamos mais de mês de greve, né, que a gente começou a greve no dia 15, né, inclusive a Embiara aqui, ela noticiou isso, né, na sua rede, né, foi importante para nós aqui na cidade, né, então a gente tem esse dever, assim, de explicar para a população, né? Nós estamos em greve em função de um desaparato total, né, na parte da educação, né? A gente tem toda a educação como foi sendo desmantelada, né, desde 2015, né? De recomposição orçamentária, só para vocês terem uma ideia, a gente já perdeu mais de 30% do valor que a gente recebia de 2015 para 2024, diminuiu 30%. Se a gente considerar a inflação nesse período, a gente vai ter perto dos 50% de defasagem, ou seja, 50% menos do que a gente recebia, ou seja, 50% menos do que a gente pode atender. Isso eu estou falando só do valor que a universidade recebe, né? Sejam de verbas para estruturais, institutos federais, para manter custeio, para obras, para tudo, né? Bolsas, né? Nós temos muitas bolsas em função da vulnerabilidade nos nossos alunos, né? Então a gente precisa dessa condição. A gente tem o restaurante universitário, né? Que a gente tem essa condição para que as pessoas possam estudar gratuitamente, terem qualidade no seu estudo, né? E na sua vida. Então, ou seja, isso é uma das coisas que a gente tem lutado, essa recomposição orçamentária que não tem vindo, né, em nenhuma das propostas, né? Queria complementar a nossa luta é uma luta por recomposição, por reajuste, por reestruturação de carreira. É uma luta histórica, é uma luta que não começa agora. As universidades federais, institutos federais e os Cefets são as escolas mais qualificadas do Brasil porque tem um histórico de luta, né? Nossas carreiras, nossos prédios, nossos cursos, cada um deles veio de luta e de muito esforço. E às vezes a luta implica nesse momento mais extremo que é a greve. E é o que a gente está vivendo agora. Então é uma luta que a sociedade precisa apoiar. Nós precisamos do apoio dos alunos, dos pais, da compreensão deles, porque quanto mais isolados ficamos lá nos nossos campos, mais demorada é a luta. A greve se estende. Então, o caminho para a greve encurtar nesse momento é a sociedade entender a greve. E por isso é tão importante esse espaço que vocês abrem para a gente hoje, para vir cá trazer a nossa palavra para os pais, para os alunos, né, para os familiares, para a sociedade, que essa greve é uma greve que não é só por salário, pelo nosso salário, mas é uma greve pela educação pública no Brasil. O grande Darcy Ribeiro já dizia, a crise da educação no Brasil não é uma crise, ela é um projeto político. Então nós temos que lutar pela escola pública, porque ela garante a soberania, ela garante a construção de ciência. Uma porcentagem absurda da ciência produzida no Brasil vem das universidades, dos institutos federais e dos Cefets, onde está a mão de obra mais qualificada, o maior número de doutores, pós-doutores e de mestres. Então, essa qualidade a gente quer que continue,
quer que o aluno de Araxá, da região, vá no Cefet e tenha condição de fazer uma escola de qualidade. E até para trazer mais aqui pro nosso cantinho, para Araxá, né? A gente vê aí com a própria o cunho da nossa cidade, que é uma cidade mineradora, nas mineradoras, né? Se você pergunta aos jovens que estão hoje, os mais jovens, aonde você se formou? A maioria deles passou pelo Cefet, né? Com certeza. Então é para o pessoal ter noção da importância que é na formação, né, desses profissionais que vão ocupar cargos importantes de grandes mineradoras aqui da nossa cidade, né? Não, e se estão nesses cargos, é porque o Cefet tem a qualidade. Tem qualidade. Com Né? certeza. Ele sempre tenta manter a qualidade, e é isso que a gente está tentando, que para que a gente continue tendo essa qualidade, nós precisamos que tenha recursos, né? Que foram sendo cerceados ao longo desses últimos quase 10 anos. Eu acho importante a sociedade entender que essa greve ela é algo para melhorias. Muitas vezes eu acho que as pessoas não entendem que quando se fala em greve, as pessoas acham que é baderna, que é ficar à toa. Já falam, querem mais aumento de salário, isso. né? E na verdade ela é muito mais, né, mais do que qualquer coisa, a não ser recompor todo esse projeto, né, de educação que está sendo muito massacrado, vamos dizer assim, né? Então, falou-se aqui de qualidade de ensino, por exemplo, a gente pode perceber o seguinte: por que tem engenheiros aí que fazem prédios e os prédios caem, né? Por que alguns profissionais não conseguem estabelecer um nível de qualidade importante? Porque não teve uma boa formação, né? E nós, da Rede Federal, a gente preza muito por isso. Por isso que nós estamos nessa luta, né? A gente está lutando pela qualidade do ensino. E do jeito que está, a gente tem dificuldade até de conseguir material para trabalhar, né? Os laboratórios do Cefet tá tendo dificuldade de ter material para continuação do trabalho. Para fazer solda, para fazer no laboratório de química, exatamente, depende, de informática. Às vezes depende de doação de uma empresa local para poder dar aula para os alunos. E isso é absurdo, a gente não pode aceitar isso, né? E infelizmente, né, como o professor Marcos disse, acaba que vira uma questão, uma movimentação política, e a greve é necessária justamente para se mostrar isso. Porque se não se mostra isso, essa condição que está acontecendo, se não reivindica essas melhorias, acabam ficando por isso mesmo. Não, então a universidade está funcionando somente com essa verba, né, que é o que a gente acabou vendo em governos anteriores, né, que justamente sucatearam as universidades porque falavam que na pandemia os alunos não estavam estudando, porque na pandemia não tinha aquele acesso. A gente viu uma série de medidas sendo aplicada nos últimos anos que contribuiu mais ainda, né, para o sucateamento que as universidades já vinham. A gente vê estruturas hoje nas universidades que realmente precisam de reforma. Não é só a reforma ali do básico, né, a pintura, uma parede, mas de toda a estrutura também de educação organizacional, quando a gente fala de laboratório, de aula prática e de qualidade de ensino para esses alunos, né? Quando a gente fala assim de educação, né, esses dias eu vi um vídeo que quando as pessoas procuram, né, o médico, né, as pessoas não querem, não, eu quero um que ajeite aqui para mim, né, não é? Ele não quer um jeitinho, né? Ele quer que resolva. Resolva, que seja um bom profissional, que vai lá e resolva aquela condição, né? Mas quando a gente está falando em recomposição orçamentária como um geral, né, a gente está falando que é para que a gente consiga continuar dando o melhor atendimento, ou seja, o melhor ensino para a nossa população. E é isso que a gente está buscando, né? Seja também com recomposição orçamentária, que daí é o valor que a instituição recebe do governo, seja como a parte de recomposição salarial, que nós também estamos 40% com nossos salários defasados ao longo desses últimos anos, né? A pandemia realmente foi uma coisa que veio para acabar, mas é uma coisa que já veio sendo desconstruída, né? Desde 2015, 2016 já começou a ser desconstruída, né? E foi tirando, daí chegou na pandemia, daí aí tirou de vez, né? Então é isso que é uma das coisas. É importante a gente frisar que não é uma greve contra o governo, é uma greve por espaço no orçamento.
que quem define muito mais é o Poder Legislativo do que o Poder Executivo. Nos últimos anos, o orçamento foi sequestrado pelos deputados e senadores, que passaram a fazer emendas, o tal do orçamento secreto, que, como o governo Lula tem minoria no Congresso, ele não conseguiu desmontar. Antes, quem dividia o bolo do orçamento era o governo, através de seus ministérios. Desde o Temer para cá, quem passou a gerir a maior parte do orçamento foram deputados e senadores. Então é a eles que a gente se dirige para pedir, né, esse espaço no orçamento. Um espaço que é justo, um espaço que é o espaço da ciência, da formação cidadã. E eu pergunto para a repórter Bruna, qual que é a sua vivência com o Cefet? Você que estava contando para a gente aqui antes, né, dentro da sua casa mesmo, o que o Cefet representa para a sua família? Eu acho que representa, dentro da minha família, né, a construção de todas as profissões, a especialização, o sucesso de algumas pessoas da minha família, porque o Cefet teve diversas oportunidades, né, para a minha família. Então, eu acho que e eu vejo isso não só nas pessoas da minha família que passaram pelo Cefet, mas para os amigos que estão no Cefet. As grandes oportunidades profissionais, as grandes capacitações que conseguiram, os locais onde estão hoje, né, com carreiras, com o trabalho. Então, essa oportunidade, eu tenho uma afilhada que passou pelo Cefet, hoje está estudando na UFO, lá em Uberlândia, e é outra universidade federal que necessita de recursos, que está totalmente sucateada, que precisa de reformas. Então, acho que eu, pelo menos, convivo, né, diariamente com a questão das universidades federais e com a questão do Cefet, e eu tenho certeza que os alunos, as pessoas, os familiares de quem já esteve no Cefet, com certeza vão apoiar a causa, né? Então, na minha família, por exemplo, meu irmão teve a oportunidade de estudar no Canadá, pelo Cefet, teve a oportunidade de fazer um mestrado, né, pago, né, recebendo um salário pelo Cefet em Belo Horizonte. Então, acho que todas essas oportunidades é o Cefet que proporciona, né, é o ensino, são os professores. Então, eu acho que isso, né, deve permanecer e a luta, né, tem que continuar assim, né, para essa melhoria, para essa continuidade desses programas serem oferecidos. O olho dela brilhou enquanto falava. Eu queria comentar, é um orgulho mesmo ter familiares do Cefet. Eu queria comentar, inclusive, assim, peço ajuda para os meus colegas que são do Comando Nacional de Greve, né, os dois que estão aqui, como que funciona a greve? Porque as pessoas acham que a greve é ir embora para casa e parar lá e deixar as coisas fluírem. Mas eu acho que seria importante a gente informar para a população, né, Marcos e Paulo, como é que se dá esse movimento, né? Através das assembleias locais, isso passa para... Você pode explicar para nós? Que eu acho que vocês têm mais vivência. O professor Álvaro até colocou uma situação aqui, né? Pediu para os professores esclarecerem, né, sobre a forma como funciona a greve, né? Então, vou pedir para que vocês, né, tragam esses esclarecimentos. Deixa eu trazer um histórico aqui para todo mundo, né? Vamos dizer assim, que a greve, como o Marcos falou, é o mais extremo que a gente tem numa negociação. Né? A negociação começou em junho do ano passado, né? Já se protocolou, querendo sentar, né? Buscando espaço, porque estava se buscando já espaço para que tem a LOA, né? Que é o que o governo já projeta para esse ano. Já estava se buscando ano passado mesmo, 2023, que a gente buscasse já espaço nesse orçamento, na composição desse orçamento. Junto ao MEC e junto ao MGI. Isso. Movimento o Ministério da Gestão. Então, ou seja, já estava se buscando essa condição, né, de propondo essa recomposição, né, orçamentária e outras, lógico que tem outras pautas, né? A gente tem algumas coisas que a gente precisa que revoguem, né, porque estão dificultando o nosso trabalho, né? Então, mas essas coisas... Depois, o que aconteceu? Acabou-se só tendo uma resposta em dezembro, ou seja, já estava fechada a LOA, né? E LOA é a lei de orçamento anual. Isso. Federal. E daí a gente começou o quê? Continuou a negociação. E continuando a negociação, e daí começou uma negociação mais direta, né? E com isso, não se teve, né, nenhuma resposta efetiva, né, para as nossas reivindicações. E daí o que aconteceu? Começou a se ter as assembleias, né, em todas as universidades, né, Cefetes, institutos federais, tá? Então, ou seja, isso fez com que cada uma começasse a
Então a gente vai parar, né? Então, quem decide a assembleia são os professores, os técnicos administrativos, né? Que compõem as pessoas da educação, né? Ou seja, os profissionais que trabalham na educação como um todo, tá? Nós participamos de centrais sindicais. No caso do Cefet, a gente participa do ANDES, né? Que é a Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior. E existe a gente anda junto com as universidades, o Cefet. E existe os IFES, os Institutos Federais, onde que tem um sindicato muito grande que se chama Sinasef. Esses são os dois principais centrais sindicais. Tem a FASUBRA também. Sim, a FASUBRA, ela é dos técnicos administrativos. E aí existe a seção nacional desses sindicatos e existe as seções locais. No caso do Cefet, a gente participa junto com os outros campos do Cefet numa seção só. Então, Cefet Belo Horizonte, Cefet Timóteo, Divinópolis, Araxá, Nepomuceno, todos eles, Varginha, todos esses campos, nós somos uma seção só. Então, eu e o Paulo, nós compomos aqui o comando local de greve. E esse comando local manda pessoas para o comando nacional que funciona em Brasília. É esse comando que senta e negocia, faz as mesas com o governo. E as decisões que são tomadas lá, a gente vota aqui nas bases, né? Então a greve ela é aprovada em cada base. A última eleição, a última votação quinta-feira passada, há 2 quinta-feiras atrás, aqui ficou 30 professores participaram e ficou 30-0 pela continuação da greve nesse momento. Então, só continuando aqui o histórico, né? Daí, então, em acho que 11 de março, 11 ou 13 de março, não tem, os técnicos administrativos entraram em greve aqui de Araxá e em outras unidades. E a Assembleia Docente decidiu que 15 de abril era a data de entrar em greve. Ou seja, 15 de abril, lógico, essas assembleias foram antes anunciando, olha, todo mundo vai entrar, todos os docentes vão entrar em greve de 15 de abril, dando chance ainda de um diálogo, né? E Araxá foi uma adesão de 100% da... Não, 100% não, né? Mas foi mais de 90%. Na última votação, sim. Né? Quer então, dizer, mesmo quem era contra a greve aqui no começo, vários docentes que votaram contra o início da greve no começo, com o desenvolvimento da greve, alguns votaram a favor da continuação do movimento, porque entenderam que era esse o momento de luta. Bom, daí a gente entrou em greve, né? Daí logo no dia 19 de abril o governo dá uma proposta, né? Dá uma proposta que foi para a base, ou seja, voltou-se a ter as assembleias, né? Ou seja, o governo falou isso, daí então eles receberam essa proposta, né? O CNG, que é o Comando Nacional, passaram para os regionais, ou seja, a gente começou, daí cada unidade começou a fazer, né? Cada unidade sindical começou a fazer as assembleias. As assembleias negaram essa proposta do governo. Negaram em grande maioria. Grande maioria. E daí a gente continuou tentando sentar para conversar, né, com o MGI, né, e nada. Ganhamos um chá de cadeira até agora, dia 15 de maio. Né? Quase um mês depois, eles apresentaram uma nova proposta. Que não agradou. Que continuou não agradando. Né? Ou seja, a gente chegou e daí recebemos, voltou para a base. E nessa votação, aqui em Araxá foi 100%, em outras unidades tudo 100% também. Mais de 10 mil professores participaram de assembleias no Brasil no mesmo dia, ou na mesma semana, e a maioria votou pela continuação do movimento. A greve está forte, é uma greve histórica, é a greve mais forte dos últimos anos, desde 2012 que não tem um movimento tão forte, e talvez essa esteja mais forte ainda. Né? Então é uma greve que nasce das bases, ela não foi criada pelos comandos e ela desceu, ela subiu das bases para os comandos, para as centrais sindicais,
porque os professores estão vivenciando a situação em cada campus e sabe cada um da situação difícil e da necessidade dessa reestruturação. Bom, e daí com isso, a gente teve essa proposta no dia 15, que não agradou ninguém, só que veio, né, pelo o Feijó falando, não tem mais negociação. Opa, como assim? Não tem mais negociação, né? Então, que é o secretário lá do governo. Não é assim, que não se fecha uma negociação unilateralmente. Daí foi, não, a gente vai assinar com o PROIFES. PROIFES é uma entidade, que tem apenas 8 universidades na base dela. 4. Dessas 8, 4 não estão em greve, e entraram contra... Que é a federação, né? Isso, que é a federação. E, ou seja, 4 entraram contra a própria federação, falando, não aceitamos essa proposta, né? Então, ou seja, isso é uma das coisas que... E daí, só que o governo falou, não, eu vou assinar com eles que representam menos de 10% das universidades federais. Menos de 10% das universidades federais. E que não tem apoio da base, porque essa assinatura do governo com o PROIFES foi tida por nós, da Andes, do Sinasef e da Fasubra, como uma traição. Porque foi assinado um acordo que não agradava à massa. A portas fechadas, né? Exato. A portas fechadas não foi no mesmo lugar. Eles saíram, o Feijó saiu do lugar da onde estava tendo a negociação com o Andes e Sinasef e Fasubra e falou, não, eu vou assinar com tal lugar. E o pessoal do PROIFES não foi. Não foi convidado. No local. Eles já sabiam que iam fazer coisa errada, né? Literalmente coisa errada, e com isso foram fazer em outro momento. E com isso, tá? Essa indignação toda, né? No dia 27, que eles tinham marcado, no dia 15 eles deram a proposta. A gente teve assembleias, né? Até dia 25 a gente tinha que fazer assembleia. Até de 20 a 24 a gente tinha que fazer as assembleias. E com isso foi amplamente rechaçada essa proposta. E com isso a gente teve, eles tinham marcado para o dia 27 a assinatura do termo. Só que, né? Porque falando que era o último caso. No dia da assinatura, ele se levantou e falou, não, vocês não vão assinar, ou seja, Andes, Sinasef e Fasubra não assinaram o termo, ou seja, as pessoas que representam a categoria não assinaram o termo. E com isso, o Feijó se levantou e resolveu sair da sala, né? Menino mimado, né? E com isso, a gente teve o quê? Daí ficou numa luta e se marcou, né? Eles não queriam marcar uma nova reunião, mas daí com muita insistência se marcou uma reunião hoje, né? Dia 3. E com isso, né? Dentro da base, se montou hoje como sendo um Dia Nacional de Luta nas instituições federais de ensino superior, né? Ou de ensino também, porque também tem os institutos federais. Então, hoje nós estamos nesse dia, né? Que é um dia de luta, que é um dia de movimentação, porque nós queremos o espaço de conversar, né? A gente quer um espaço de poder falar, olha, não tá legal ainda, né? Outras carreiras tiveram aumentos expressivos, né? Muito expressivos, de 70%. Polícias federais, né? Polícia prisional, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, todos tiveram aumentos e aumentos expressivos. Isso não quer dizer que eles não mereçam, né? Mas não. Nós temos é porque todos merecem, porque todos ficaram desde 2015 largados, ou seja, sem aumento, sem recomposição, ou seja, todo mundo estava perdendo. Porém, nós precisamos da educação. A educação também precisa de uma recomposição para manter a qualidade de ensino. E por isso hoje, então, nós estamos aqui e agradecemos muito essa oportunidade, que foi uma coincidência, porque hoje a gente precisava de movimentar e esse convite, então, veio assim, em boa hora. A sorte só acontece para quem luta, não é? Eu não acredito em sorte, eu acredito em trabalho. Então, hoje é um dia de trabalho para nós. E à tarde nós vamos ter uma reunião do nosso comando local de greve em Araxá. Então, vou aqui fazer no ar o convite para os alunos que quiserem ir, para os professores que quiserem ir. Então, o comando local de greve dos docentes do Cefet-MG
convida os demais membros da educação, docentes, os técnicos administrativos e os membros do corpo discente, os alunos, para um café com vivências de greve, a se realizar na segunda-feira, dia 3 de junho, às 14 horas, no Dia Nacional de Luta nas IFES, Instituições Federais de Ensino Superior, e nos estados, no auditório do Cefet-MG Araxá. Como proposta de pauta, nós vamos assistir um vídeo sobre sindicalismo, discutir o histórico das greves federais e contextualizar a greve atual. Também faremos, no segundo ponto, análise da contraproposta apresentada ao governo em 27/5 e do fechamento da possibilidade de reabertura das negociações com o governo, que hoje está sendo decidida em Brasília. Então, se a gente continua as negociações, né, se o governo vai reabrir a mesa de negociação ou não. Então, fica aí o convite para que professores, alunos e técnicos administrativos compareçam hoje às 14 horas ao Cefet. Uma coisa que eu acho importante, Bruna, é o espaço que vocês estão nos dando. Porque a gente tem visto a grande mídia não dar espaço nenhum para o movimento de greve que está acontecendo, entendeu? E não dando oportunidade às pessoas conhecer, né, a fundo o que é a greve. Eu acho o que nós falamos aqui foi extremamente importante para informar as pessoas. Nós estamos falando hoje sobre os servidores federais que reivindicam a reestruturação de carreira, a recomposição salarial e especialmente estamos falando do Cefet aqui em Araxá, né, da situação e não só a questão da recomposição salarial, mas todas as outras reivindicações que estão sendo feitas para as universidades e institutos, né, do país aí como um todo. E a gente tem participações, né, Carlinhos, sobre a nossa entrevista. Isso, a participação aqui da Selma, ela dá um depoimento, né? A filha dela fez mineração no Cefet, hoje é uma engenheira de produção, né? Ressaltando a importância do Cefet aqui em Araxá. O Max Neumann Neto também está participando conosco. Ele está pedindo aqui, seria possível exemplificar melhor para entendermos? Por exemplo, se um professor ganhava 1.000, hoje ele ganha 500? Pela defasagem que há? A defasagem é de acordo com a inflação. Não. As perdas, né? É que o que se comprava, né? Para explicar para as pessoas, né? Que às vezes não entendem o que é a inflação, né? O que acontece? A gente tem um poder de compra, né? Então, ou seja, o que eu comprava com R$1.000 há 10 anos atrás, né? Em 2015, hoje em dia não compra mais. Eu preciso o quê? Eu preciso... Vamos dizer assim, se a gente falar só da inflação, né? Preciso de 1.300. Só que o nosso salário continua sendo 1.000, né? Então, ou seja, não se baixa salário de pessoas, né? Ou seja, não se baixa salário de pessoas. O que se baixou não foi o salário das pessoas, foi a participação, que é o que a gente pede de recomposição orçamentária, né? Ou seja, o orçamento da instituição. Esse teve uma diminuição, sim, né? Hoje a gente recebe 30%. Foi retirado verba das instituições Foi retirado federais. verba das instituições federais. Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, o nosso restaurante universitário, ele faz uma renegociação com a empresa ou contrata outra empresa pagando muito mais barato para ela. Então, a qualidade da refeição, né? Diminui. E é preciso usar aporte financeiro, principalmente para oferecer da forma como o Cefet oferece, porque se eu não me engano é R$2 ali que o aluno paga para almoçar, né? Então, para ter a refeição. É subsidiado, né? Ou seja, e se não tiver o subsídio, exato, é impossível. A gente tem assim, pessoas que não pagam nada, que daí são as pessoas mais carentes, né? E daí tem uma população que daí do Cefet que paga, eu acho que R$3,50 ou R$3,40, não me lembro assim o valor hoje, né, que aumentou em função, né, porque passou muitos anos sem aumento. Então, ou seja, o que a gente tem que entender é que tem duas coisas aqui, várias coisas colocadas na nossa reivindicação. Uma delas é a recomposição orçamentária, que é do orçamento da União, ou seja, que é um valor que vai ser utilizado para custeios, para vamos dizer assim, o giz, né? Vai ir para água, para luz, para limpeza, tudo isso, né? Custa, né? E a gente também tem a parte de manutenção. A gente precisa de manutenção. Os prédios não ficam sozinhos eternamente sem dinheiro. E também ampliações que a gente possa ter. Então, essa recomposição orçamentária, porque essa diminuiu,
não só a gente perdeu, né, ou seja, diminuiu 30%, né, isso de valor, de diminuir, ou seja, era entre aspas 1.000 e agora começa a receber, está recebendo 700. E fora isso tem a inflação, ou seja, que é a condição de poder de compra, que daí, ou seja, esses 700, esses 1.000 hoje em dia compraria coisas que comprava com 500 lá atrás. Sim. E a outra condição é a condição de recomposição aí de remuneração dos professores e dos técnicos administrativos, ou seja, que a gente parou, né? Desde 2015 não havia nenhum aumento. Ano passado já se deu um aumento, mas é que ano passado a gente já tinha um déficit, né, de quase 50%, daí com os 9% que foi dado geral para todos os funcionários federais, acabou que daí a gente está ainda defasado 40%, mais de 40%. Nós, né, da base nacional, estávamos pedindo, olha, a gente está 40% defasado do nosso salário em comparação a 2015. A gente está pedindo 22%, já sabendo que tem que ter uma negociação. E agora 18%. E o governo está oferecendo 12% até 2026. Só que a inflação projetada até 2026, aí já projetada, é muito maior, né? Aí já ultrapassou 40%. Ainda não ultrapassou os 12% que eles estão. Mas a projetada até 2026, que é esse orçamento, esse aumento que eles estão dando é até 2026, ou seja, escalonado, é 0, 9, 13,5%. Eles, sendo que esse ano que vem, ano 26 vai ter inflação, está projetado a soma disso de 10,8%. Ou seja, a gente não está tendo a recomposição que a gente precisa ter. Não, sério, pra não que seria uma recomposição real, né? Exato, justa, não está né? tendo uma recomposição real. Correto. O Marx ainda ele diz o seguinte, né? Eu até amplio a pergunta dele. A UFTM vindo para Araxá, já que é um órgão federal, não iria agravar essa situação? O governo recentemente anunciou o Pacto da Educação, né? Onde fala na criação de novos institutos federais no estado, onde fala também em abrir novos cursos ou novas universidades. Isso não vai agravar uma situação que a gente já vive no momento? Excelente pergunta do Max, viu? Porque a UFTM também está na mesma situação que nós estamos, como a UF também, inclusive como a UFMG também. Então, por exemplo, a gente vê esse movimento da UFTM vir para Araxá, ótimo, isso é muito bom, Araxá se tornar um polo educacional bem estruturado e tudo mais, mas o que acontece? Ele ganha, a universidade ganha o local, né? Mas aí tem custeio, tem professor, tem tudo para se fazer. Tem laboratórios, tem tudo isso. E isso é verba do federal. Se nós temos uma verba pequena, como é que nós vamos reestruturar essa nova universidade aqui em Araxá? E os mesmos profissionais que vão estar na UFTM, eles vão necessitar também da recomposição salarial. Sem É dúvida, justo a eles, em greve. porque eles também estão em greve, né? E é justo a eles, assim como é a todos os outros professores, né? E a todos os outros servidores que passaram num concurso, que estão ali num processo e que é o que prega, né, a legalidade ali do serviço daquele profissional, é ele ter a recomposição em todo ano. Não adianta nada ter um prédio, um local bonito e tal, e tudo, mas não ter como estruturar a coisa para funcionar, né? É que vocês, que às vezes as pessoas falam assim, o professor do Cefet, isso aqui. Vocês têm noção de quanto é que ganha um professor 40 horas que a pessoa entra só graduado no Cefet? Vocês têm ideia? Não. 3.800. Para trabalhar 40 horas, ele ganha 3.800. E professor não trabalha 40 horas, né? Não, o que leva de serviço para casa. Vamos considerar outras profissões. Peguem outras profissões. Outras profissões para trabalhar as mesmas 40 horas, né? Profissões que necessitem de ensino superior, tá? Daí o que acontece? Nós o que acaba aumentando o nosso salário? Que a gente tem o que a gente chama de dedicação exclusiva. Nós professores do Cefet, não podemos atuar em nada mais. A gente só pode atuar no Cefet, tá? Isso dá um acréscimo no nosso salário. E depois a gente vem com a parte de mestrado e doutorado. Vocês têm ideia? Acho que uns 85% dos doutores de Araxá
estão no Cefet? Ou seja, a maioria dos doutores de Araxá estão no Cefet. Ou seja, para ter a qualidade, né? Quem é que vai? Em qual lugar tu vai ter aula de ensino médio com doutores? Ou seja, que pessoas que estudaram, que desenvolveram. Ou seja, com o doutorado, o nosso salário ainda fica aquém. Ou seja, se tu pegar das auditor, polícias. Não, das polícias, mas pega um auditor fiscal. Auditor fiscal começa ganhando mais de 20 mil reais com a mesma graduação. Ou seja, então a gente está comparando o professor universitário, né, de graduação, de que ganha 3.800, não é 13, é 3.800, com mais de 20 mil reais com a mesma graduação. Porque ele não tem também a necessidade de... Ele pode dar aula fora. Esse mesmo que ganha DE, 20, né? Ele não tem DE, o auditor fiscal. Ou seja, isso a gente está falando uma das carreiras. É uma das carreiras que mais ganha. Sim, mas é uma carreira federal que necessita graduação. Né? Então, ou seja, a gente tem que ter essa noção, né, de que nós temos uma baixa valorização da educação. Né? A educação não é valorizada no nosso país como um todo, infelizmente. Ela é muito importante, mas ela ainda não é valorizada como deveria ser. Correto. Ele ainda faz o comentário, né? A verdade é que a educação no Brasil nunca foi prioridade. A jornalista Regina Porfírio Botelho de Rezende também está nos ouvindo e participa, ela que é a diretora aqui do nosso jornalismo, e pede para vocês explicarem melhor qual que é a diferença entre recomposição e aumento, pois se vai fazer uma recomposição, vai ter um aumento no salário. Então eu gostaria de saber essa diferença entre recomposição e aumento. Aumento é quando você ganha mais do que a inflação. Recomposição é você corrigir perdas. Corrigir perdas. Né? Durante o governo anterior, o ministro Gustavo Guedes, inclusive foi gravado numa reunião, Paulo Guedes, desculpa, o Paulo Guedes falou durante uma reunião que foi gravada e foi divulgada pela mídia, pelo Moro, que ia colocar uma granada no bolso dos servidores públicos federais. É essa granada de efeito retardado que explodiu agora. Essa é uma herança, né? Essa herança das mudanças políticas que nós vivemos no Brasil desde 2016, né? E a gente esteve em Brasília 2 semanas atrás, eu e Paulo, ficamos ouvindo o grito de ordem, né? Tira essa granada do meu bolso. Eu vim aqui para explodir o arcabouço. Esse arcabouço é o arcabouço fiscal, né? É o orçamento que está engessado, né? Que não tem espaço para as IFES, para as instituições federais. E a nossa luta é por isso, é por essa reconstituição, né? Por essa reconstituição do nosso espaço dentro do orçamento. Sem espaço no orçamento não tem como ter as instituições federais. E ampliar então, mais 100 campos, por exemplo, fica uma situação difícil. Como que vai ampliar? Aqui nós acabamos de abrir o curso de engenharia civil no Cefet, né? E a gente precisa de novas salas de aula. A gente vai precisar de prédio. Cada curso, né, que traz para dentro do Cefet, ele vai forçando uma estrutura de salas, de auditório, que nós não temos um auditório grande, nós não temos salas de aulas bastante, nossa biblioteca precisa de um espaço mais adequado, né? E não temos um ginásio, entendeu? Temos uma quadra coberta, mas não temos um ginásio. Então, é por isso que nós estamos aqui, para tirar essa granada do nosso bolso e do bolso das instituições federais de ensino superior. Verdade. O Adercides, ele participa conosco, ele faz a seguinte pergunta: gostaria de saber dos professores se não fizeram uma reunião com o próprio presidente Lula, né? Que sempre foi um apoiador da educação e dos grevistas, né? Do movimento grevista, né? Já que é oriundo de sindicato, né? Um dos gritos de guerra era para o presidente assumir as negociações. Então, nós gostaríamos que ele sentasse com a gente. Porque ele, mais do que ninguém, entende, né, essa condição da gente necessitar, reivindicar pela recomposição e também de conversar, de negociar. Né? Ele mesmo, numa entrevista, falou: não, eu entendo
né? Que é troca, né? Ou seja, e a gente está fazendo isso neste governo exatamente porque tem essa oportunidade de conversar, né? O próprio Paulo Guedes falou que funcionário público era parasita. Como a gente vai negociar com alguém que acha que a gente é um parasita que tem que ser exterminado? Né? Não tem negociação com pessoas que acham que a gente não deveria ser exterminado do local. Então isso é uma das coisas que a gente está tendo uma abertura agora. Nós agora estamos tendo abertura para a negociação. Se tentou negociações antes, se tentou. Só que infrutíferas total. Né? Lógico, daí teve paralisações em 2016, né? Tentando essa luta, né? Se tentou também em outros momentos, daí depois veio pandemia, né? Daí prejudicou, a gente estava montando toda uma estruturação de luta, e daí quando entrou a pandemia, aí... foi sucateada a educação. Presidente Lula, assuma as negociações. Isso. Tá certo. A Regina volta a entrar em contato conosco, que ela disse que não ficou muito satisfeita com a resposta, né? Pede para vocês explicarem melhor, porque na visão dela, uma recomposição é um aumento de dinheiro que vai ter agregado ao salário, então seria um aumento. Não, logicamente, a recomposição é em função das perdas inflacionárias, né? Por isso que a gente chama de recomposição. Ou seja, a gente ainda vai ficar ganhando proporcionalmente menos do que a gente ganhava em 2015. Ou seja, o nosso poder de compra diminuiu quase 40% ao longo desses 10 anos. Até ilustrando, né? É igual a gente colocar o salário mínimo, né? Porque o salário mínimo, todo ano, ele tem um reajuste de acordo com a... No mínimo a inflação. Com o mínimo da inflação. Né? Então, o salário mínimo ele vai reajustando todo ano. É como se a pessoa ainda estivesse trabalhando, exercendo a mesma atividade e recebendo o salário mínimo lá, aquele salário mínimo anterior, de 10 anos atrás. Então vamos pensar que o salário mínimo, quando, né, começamos aí a moeda do real, era R$100. Então era como se a pessoa estivesse vivendo no mercado que a gente tem hoje, na economia que a gente tem hoje, ganhando o salário mínimo de vários anos atrás, sem essa mudança que é justa dentro da recomposição. Ótimo, Bruna, porque aí você explicou agora de uma forma didática. Aumento é quando ultrapassa a inflação do período. O reajuste que ultrapassa a inflação do período é um aumento. Nos governos do PT, houve aumento real do salário mínimo. Esse aumento real significa a inflação mais acima X. Da inflação, Então, por isso que falo para vocês, para o ouvinte, e nós não estamos reivindicando aumento, nós estamos reivindicando reajuste, e olha que abaixo ainda das perdas que tivemos. A recomposição. Simples, né? Recomposição. Será que ficou entendido? Acho que agora ficou claro, né? Professores, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui, né? Foi feito aqui também o convite, né, para que a comunidade possa participar, aderir à greve. Eu tenho certeza que os alunos, né, conseguem entender o tamanho dessa importância, até porque quem sente vai ser principalmente os alunos, né? E então a gente sabe que os alunos, as famílias, assim como a gente teve manifestações aqui dos ouvintes, vão apoiar, né? Vão estar aí apoiando essa greve, até porque a gente sabe que os alunos não serão prejudicados, né? Haverá ali o tempo, né, de reestruturação do ensino para todos esses alunos que estão aí nesse momento sem as aulas. Então eu quero agradecer a presença de vocês aqui. E só antes do encerramento, a Regina volta a entrar em contato conosco. Ela diz o seguinte, que o medo dela é de que, se o governo for atender tudo que os sindicatos pedem, que o Brasil possa virar uma Argentina. Olha, está bem longe disso, e isso é um pensamento, né, que hoje em dia se paga bilhões e bilhões de dividendos das empresas, se paga bilhões e bilhões em juros, né? O Brasil está pagando bilhões e bilhões de juros, né? Então, e a gente, sem educação, não chega, não anda. A educação tem que ser deveria ser uma política de Estado. Ou seja, o Estado brasileiro pensar, não, a política brasileira vai ter que chegar lá. Coreia do Sul fez isso. China tem feito isso. Japão. Ou seja, todos os países que estabeleceram, educação como uma prioridade de Estado e não de governo. Porque hoje nós temos, eventualmente, prioridades de governo.
né? Ou seja, o governo decide, o governo anterior decidiu não dar nada. Não deu nada, não deu aumento, tirou dinheiro da educação, porque vocês têm que entender que, como a gente já tem uma estrutura, quando tu vai tirando da educação, daqui 8, 10 anos que tu vai ver o problema que tu gerou. E esse é o problema, que a gente não tem uma política de Estado, e sim uma de governo. O que a gente está falando não é só da recomposição salarial, é de toda uma estrutura financeira para as universidades. A gente cobra tanto, durante a pandemia cobramos tanto investimento em ciência, né, o investimento para que os laboratórios das universidades pudessem se especializar, pudessem pesquisar mais, melhorar as suas pesquisas, desenvolver mais vacinas, desenvolver mais remédios, desenvolver tratamentos, assim também como na área da engenharia civil, na área da mineração, que a gente quer sempre que isso seja desenvolvido, a ciência, a tecnologia. Então é isso que falta também, além da recomposição. Essa luta é por isso também. É, né? por tudo isso. É uma luta por soberania política que passa pela construção da ciência, que nasce, sem dúvida, de uma educação de qualidade. Certeza. Professores, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, professor Álvaro. Obrigado. Obrigado, Marco.